História, setembro. Aqui nós vamos agora explicar um pouco sobre essa provinha de vocês de história, com o tema da ditadura militar. Falei um pouco dela sobre na live. Nessa primeira questão você vai colocar ou o tempo completo que durou a ditadura militar, ou os anos iniciais, o ano inicial e o ano final desse período. Qualquer uma das duas respostas estará correta. Segunda questão, você tem que explicar por que esse período ficou conhecido como ditadura militar. Então aqui existem até 3 explicações parecidas. Você pode dizer qualquer uma delas que eu citei nas nossas aulas, nas nossas lives. Você pode dizer por vários motivos porque tinha esse nome, ditadura militar. Terceira questão, o que ocorria com quem fazia oposição ao governo? Você tem que citar o que acontecia com as pessoas que eram contra o que o governo pregava na época da ditadura militar. Quarta questão, você vai ter que citar o ato institucional número 1, 2, 4 e 5. Citar o quê? Citar o que cada um concretizou na sua época. O ato institucional 1, ele foi vinculado naquela época para fazer o quê? Para proibir o quê? Para acabar com o quê? Para construir. Então, esses atos institucionais normalmente eram proibições, construções, sanções, exceções. Sempre ou criava-se algo ou acabava, destruía algo. E toda essa explicação eu deixei um vídeo no YouTube falando sobre esses atos institucionais. E também comentei isso nas atividades na live. Quinta questão. Quais foram as principais mudanças no governo? Então você tem que dizer que mudanças Castelo Branco fez. Não importa se você vai citar algo bom ou algo ruim, mas tem que citar mudanças no governo. Assim como do Emílio Garatos Médici, também você tem que citar mudanças que ele fez em seu governo. Sexta questão, você tem que explicar a imagem. O que tem a ver Avante Seleção, essa pessoa que mora no sertão nordestino, com a bandeira do Brasil, na época em que ela vivia, sobre a bandeira do Brasil, ame ou deixe da ditadura militar? O que essas duas figuras têm em comum? Eu expliquei uma vez para vocês a questão da bandeira do Brasil, ame ou deixo. Agora eu coloquei um pouquinho a mais, porque eu citei agora o que? A população carente daquela época, que eram as pessoas que viviam no centro do Nordeste. Que nessa época elas estavam vindo para a região de São Paulo, Rio de Janeiro. A demanda era muito grande de procura de emprego naquela época. E naquela época também existia essa questão da seleção estar ganhando, entre outras competições, a Copa do Mundo. Então você tem que citar o que o governo tem a ver com seleção, com a época da ditadura, e a população está torcendo pelo time brasileiro. Entendeu? Fica a dica. Sétima questão, o que foi a lei da anistia? Todas essas questões da sétima, pessoal, até a 12ª, são questões que possuem no livro de vocês, possuem explicação na live, que eu expliquei na live, e algumas delas também existem e tem na explicação no YouTube, no vídeo que eu gravei. O que foram os anos de chumbo? Por que tem esse nome anos de chumbo? O que acontecia com os jornais da época que não apoiavam o governo? Lembro-me, recordo-me que falei sobre uma TV que apareceu nessa época e o que aconteceu com um dos jornais. O que foi a passeata dos 100 mil? Quem ficou no poder no período de 31 de agosto a 31 de outubro de 1969? Teve uma pessoa que se destacou nessa época, que ela estava substituindo outra pessoa que tinha saído. Qual o nome dessa pessoa? E nossa última questão, após esse período foi criado o CNV, que é a Comissão Nacional da Verdade. Você tem que dizer para mim qual é a função dessa Comissão Nacional da Verdade hoje. E lembrando, pessoal, nada disso é pesquisa, vocês vão pesquisar no Google, vão pesquisar em outro local. Tudo está dentro do livro de vocês, dentro da explicação do livro e das lives. Só procurar com calma que vocês encontram essas respostas aqui corretas. E assim nós terminamos a nossa explicação da nossa matéria de História. Quando for mais tardar, estarei postando de Geografia, Ciências e Inglês. Bye!